Campina Grande, segunda-feira, dia 4 de dezembro. Estamos iniciando a primeira semana do último mês do ano que está indo embora. Hoje comemora-se o Dia Mundial da Propaganda, o Dia do Pedicuro, o Dia do Publicitário e o Dia do Imigrante. Portanto, o programa Opção para a Vida deixando você sempre bem informado. Outra vez estaremos ouvindo mais um estudo bíblico ministrado por este que vos fala. Eu espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus. E ainda ouviremos também neste programa a cantora Denise louvando a Deus. Porém, antes desejamos fazer uma oração por você que está conosco. E eu lembro a todos que desejarem nos ajudar a manter este programa no ar, conto com as vossas orações e também com a sua generosa oferta. Para aqueles que desejarem contribuir para que este programa não saia do ar, deixamos abaixo do seu vídeo aí, o número da nossa conta bancária, agência Banco do Brasil, 3331/6 conta corrente 7.551/5. Você poderá fazer a sua oferta ou ajudar com uma contribuição através desta conta e nós ficaremos imensamente agradecidos pela sua generosa contribuição. Sem perda de tempo, quero deixá-los com a cantora Denise. Se você souber, canta comigo. Em espírito e em verdade te adoramos, Senhor, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, Pai, te adoramos. Aqui, igreja, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra quê? Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver aonde? Na casa de Deus, onde flui o amor. Sim, Pai. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos ao Rei, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Somos nós,
onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Vamos à leitura do Salmo 139. Leamos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará trevas, ou se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Podem sentar. Se eu impetrasse a bênção apostólica agora, nós já nos daríamos por satisfeito, porque esse salmo em si, ele já é uma grande mensagem de Deus para o meu e para o seu coração. O autor é Davi, o rei Davi. E nós vamos falar nessa noite sobre este salmo. Inclusive eu já preguei aqui nessa igreja durante o tempo que eu estou aqui incontáveis vezes. E quando eu digo incontáveis vezes, é que eu não sei quantas vezes eu preguei esse salmo aqui na igreja, nesse púlpito. Porém, eu quero lhes dizer uma coisa: cada vez que eu leio este salmo, eu descubro uma coisa diferente, para provar que a palavra de Deus, ela é inspirada, verbal e plenariamente pelo próprio Deus. E cada uma das vezes que você lê, Deus tem uma maneira de falar ao seu coração. Pelo menos é isso que eu sinto. Nunca eu leio a Bíblia
Principalmente esse salmo, que é o meu salmo, não desmerecendo os demais, é o meu salmo predileto, é o meu salmo de cabeceira, esse salmo 139. Mas eu nunca leio esse salmo para que eu, quando termine de fazer a meditação, eu não encontre alguma coisa, nem que seja uma vírgula, me chama a atenção. Então, eu queria nessa noite falar sobre os atributos de Deus. Se fôssemos falar sobre os atributos de Deus, iríamos ter que ter muito tempo para falar sobre as misericórdias de Deus, o amor infinito, insondável de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus. Enfim, são muitos os atributos, muitas as qualidades que nós poderíamos falar nessa noite sobre os atributos, mas eu quero falar apenas sobre esses 3 atributos que estão implícitos neste salmo: a onipresença, a onisciência e a onipotência. Ou, tanto faz, a ordem dos fatores não altera o produto: onipotência, onisciência e onipotência, onipresença, onisciência e onipotência, onisciência, onipotência e onisciência e onipresença. Então, esses 3 atributos de Deus em si caracterizam quem é esse Deus que nós servimos, quem é esse Deus que nós adoramos, quem é esse Deus que se revelou a nós e se manifestou a nós através da sua palavra, através do Espírito Santo que nos foi dado, através do seu próprio Filho Jesus Cristo, que tomou forma humana e habitou entre nós, através das obras da criação, da natureza, dos fenômenos da natureza. Esse Deus se revelou de uma maneira esplendidamente maravilhosa, que nós não temos capacidade de descrevê-la, tamanha é a sua grandeza. O seu amor é tão grande, imensurável, que João não encontrou uma palavra que traduzisse a extensão, a elasticidade, a profundidade, aquilo que ele poderia dizer, que pudesse simbolicamente falando, representar o seu imensurável amor. Então João não encontrou palavras e simplesmente se limitou a dizer: Deus amou ao mundo de tal maneira. De tal maneira. Então nós não podemos trazer esses atributos trazendo definições que sejam compreensíveis à nossa imaginação. Transcende, é imensurável, é grande, é infinitamente, nós não temos condições de descrever. Porém, Davi, através deste salmo, que nós vamos dividir em 3 partes, falar sobre a onisciência, dando ligeiras pinceladas sobre a onipresença e sobre a onipotência de Deus. Ele apenas mostrou neste salmo, de apenas 24 versículos, efeitos característicos desses atributos. Somente isso que nós encontramos em todo este salmo. E aí, nessa noite, no final, eu pretendo fazer algumas aplicações com relação a algumas coisas que estão acontecendo hoje no mundo. Dentre elas, que eu vou falar logo mais, é o aborto, que é crime. E estão para aprovar o aborto no país. Isso é crime. E eu vou falar em meio a este salmo. Então, neste salmo eu vou dividir em 3 partes. Dos versos 1 até o versículo 6, nós encontramos a onisciência de Deus manifesta entre nós. Do salmo 139, do versículo 1 até o versículo 6, nunca mais esqueça disso. Versos de 1 a 6, nós encontramos a manifestação descoberta pelo rei Davi, autor do salmo, sobre a onisciência, somente sobre a onisciência. E é por isso que ele começa dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. Ele apresenta aqui
fatos que eu e você diariamente, constantemente fazemos. Por exemplo, quando você saiu de casa, você saiu, caminhou, veio no seu automóvel, chegou aqui, sentou-se está sentadinho aí no seu banco, quando nós nos levantamos para orar, enfim, todos esses movimentos, senta, levanta, a onisciência de Deus contempla a todos os moradores da terra, não há nenhum sequer que Ele não contemple quando está sentando ou quando está levantando. E Ele vai descrevendo: sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, pensamentos estes que só quem passeia, só quem viaja é a própria pessoa. Você está aqui, pode estar aqui sentado, ou você que está em casa, está com o seu pensamento lá na Coreia do Norte, na Rússia, em Israel, vendo através da sua imaginação acontecimentos que agora mesmo estão ocorrendo naquela guerra. Então ele penetra os nossos pensamentos, quando nós de longe nem imaginamos, Ele está contemplando a onisciência de Deus. Esquadrinhas o meu andar, o meu caminhar e o meu deitar. Ele sabe às vezes quando você e eu vamos nos deitar, estamos atribulados, com insônia, angustiados, aflitos, por causa de alguma coisa que trouxe ou roubou do nosso coração a paz, a intranquilidade, a insegurança, a enfermidade, a doença, o gemido, o choro, as lágrimas. Ele contempla quando você está no seu leito, e enquanto o sono não chega, você está ali, às vezes com insônia, em depressão, triste, amargurado, abatido. Ele está contemplando. A onisciência de Deus nos assiste dioturnamente, até porque o salmista nos diz também: não dorme nem dormita o guarda de Israel. Ele não cochila, ele está sempre atento, contemplando a mim e a você. E é por isso que Davi diz: tu conheces todos os meus caminhos. E aí ele vai dizendo palavras que são consideradas por cada um de nós. Ainda a palavra não me chegou aos lábios, e tu já sabes o que é que eu ia proferir. As palavras que nós proferimos, as palavras que nós declaramos, sejam positivas, sejam negativas, sejam boas, sejam ruins, sejam construtivas, sejam destrutivas, não interessa. Ele vê, Ele ouve todas as nossas palavras. Ainda não chegou em nossos lábios, Ele já sabe o que nós iríamos proferir. Ele termina, continuando, ele diz: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão, para abençoar, para guardar, para proteger, para dirigir, para guiar, para lhe amparar, para lhe abraçar. Esse Pai amoroso está sempre de braços abertos para nos acudir, para nos acolher. Tamanha é a sua onisciência de ver a necessidade de cada um de nós. E às vezes você pensa assim: eu acho que Deus nem está aí comigo, eu fiz tanta coisa errada, ou então eu não mereço, eu sinto que Deus nem olha para mim. Você está cometendo está murmurando, está cometendo um gravíssimo erro, um gravíssimo pecado. A Bíblia diz que até os cabelos das nossas cabeças estão todos contados. Imagina a onisciência desse Deus. E ele termina no verso 6: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Pensem que nesse salmo, dos versos 1 e 2, ele contempla a mim e a você, quem somos e o que fazemos. Quem somos e o que fazemos. Às vezes acontece comigo, Deus está fazendo uma coisa errada, e eu sei que está errada aquilo que eu estou fazendo, seja uma palavra, seja um gesto, seja uma ação, seja o que for, e eu chego para Deus através da minha mente e digo: meu Deus, tem misericórdia de mim, tu sabes que eu sou falho, eu sou fraco,
mas me ajuda. Eu não queria fazer isso, eu não queria dizer isso, eu não queria ter. Isso acontece comigo constantemente. E Deus conhece o meu coração e sabe que eu estou falando exatamente aquilo que eu experimento, dado o conhecimento que eu tenho desse Deus descrito no Salmo 139. Então, Ele sabe que nós somos finitos, Ele conhece o que fazemos, Ele sabe até que palavras nós iremos proferir daqui a uma fração de segundos, daqui a um minuto, daqui a uma hora, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. As palavras de cada criatura, Ele sabe perfeitamente cada uma que nós, no abrir dos lábios, haveríamos de proferir. Agora, cuidado, porque aqui a gente deve ter muito cuidado com aquilo que Jesus falou, que as vossas palavras sejam sim, sim, não, não, porque o que disso procede vem do maligno. Cuidado, muito cuidado, dado o conhecimento do salmista, conforme estamos descrevendo. Cuidado também, porque Jesus nos diz ainda, no mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 5, 37, ele diz que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. No capítulo 12, versos 36 e 37 do evangelho de Mateus, no capítulo 12, principalmente o versículo 36, ele diz: digo-vos que de toda a palavra frívola que proferem os homens, dela darão contas no dia do juízo. Vou repetir o texto, capítulo 12 de Mateus, verso 36: digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem o que proferem os homens, dela darão contas no dia do juízo. Cuidado, quando você for abrir sua boca para rogar uma praga, para maldizer alguém, para dizer um palavrão, para injuriar, para caluniar, seja o que for a expressão, as palavras que você usar, cuidado, tenhamos cuidado. E aí no verso 37 do capítulo 12 de Mateus, ele diz: porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras condenado. É por isso que Tiago, no capítulo 3, descreve como nós devemos usar a nossa língua, porque com ela nós muitas vezes estamos adorando a Deus, servindo a Deus, glorificando a Deus, e com esta mesma língua nós amaldiçoamos os homens. E aí Tiago nos diz: não pode de uma mesma fonte sair água doce e água amarga. Os homens, Tiago diz lá no capítulo 3, de sua autoria, que os homens conseguem dominar bestas feras, animais selváticos. O homem consegue dirigir uma aeronave, um foguete, ele consegue dirigir uma nau, um navio, o piloto está lá, mas ele diz: o homem não consegue dominar a sua língua. Cuidado, porque aqui no Salmo, antes que as palavras cheguem em nossos lábios, ele já sabe o que nós iríamos proferir. Tenha muito cuidado no abrir dos seus lábios, que você pode estar acarretando sobre si juízo. As nossas palavras devem ser sempre temperadas com sal, para saberdes responder a cada um. Colossenses 4, capítulo 6. 4:6 de Colossenses diz: as nossas palavras devem ser sempre temperadas com sal, para saberdes como responder a cada um. Então, nesses versículos de 1 a 6, para a gente não ir muito longe, ele descreve a onisciência de Deus nos nossos atos, nos nossos gestos, nos nossos pensamentos, em nossas palavras, desde que você senta, desde que você levanta de manhã cedo, desde que você vai para o leito, desde que você caminha, desde que você, por detrás e por dentro, Ele lhe cerca, Ele lhe contempla, e não temos como fugir da sua presença. Então, onisciência, versos de 1 a 6, onipresença, versos 7 a 12. Aí nós vamos ler para que você imagine como é que Davi descreveu a onipresença de Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu tomar
ou se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e vou até os confins do mar, até lá a tua mão me susterá e a tua destra me guiará. Se tomo as asas da alvorada e me detenho até os confins do mar, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Deus está presente sempre, em todos os momentos, em todas as circunstâncias das nossas vidas, em tempos bons, em tempo de vacas gordas, em tempo de vacas magras, em tempo de fartura, de escassez, em tempo de seja qual for, quando você está com saúde, quando você está doente, quando você está alegre, quando você está sorrindo, quando você está triste, quando você está enfrentando tempestades na sua vida, Ele está contemplando tudo, Ele é onipresente. Quando Sadraque, Mesaque e Abidênego foram lançados dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais, Ele estava lá. Quando Daniel foi lançado dentro da cova dos leões, Ele estava lá. Quando Jonas, que fugia da presença de Deus por desobediência, pois Deus o havia chamado e disse: olha, você tem uma missão de ir a Nínive, você tem que proclamar a minha palavra de arrependimento aos ninivitas. E ele, naquela circunstância que se encontrava, sabendo ele que os ninivitas eram povos terríveis, pior do que o Ramás, pior do que o Hezbolá, pela crueldade que eles praticaram nesses últimos dias, que você assistiu na mídia, os ninivitas faziam coisa semelhante. E aí Jonas sabia que ele ia para meio de um povo anti-Deus, que ele seria certamente o alvo de ser morto, de ser degolado, de ser decapitado, de ser destruído, de ser naquela circunstância ele tremeu as bases e disse: eu não vou. E tomou o navio, em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis. Espero que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através desta palavra que nós ministramos. Não perca outra vez o programa Opção para a Vida de amanhã, para que você continue sendo alimentado, edificado e fortalecido a sua alma e o seu coração. Que todos fiquem com Deus, recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Amém. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim. És jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és um raio de luz entre as sombras, és alfombra suave e fiel, és o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu, és o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantora do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala o que nasce, és a face da alma remida, és degrau para a eterna subida. Meu Deus, és a vida. És a fonte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais,
És o doce marulho das águas. Do deserto és recanto de paz. Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o fio.